Você não está sem nada. Você só não está enxergando. E eu preciso que você entenda isso agora, antes que você tome mais uma decisão baseada naquilo que você acha que está faltando, e não naquilo que você já tem. Porque existe um erro silencioso acontecendo dentro de muita gente. E talvez esteja acontecendo dentro de você também. Você está olhando para a sua vida com olhos de escassez, quando na verdade Deus já colocou coisas suficientes nas suas mãos para mudar a sua história. Preste atenção nisso. Todas as vezes que você diz "eu não tenho", você automaticamente ignora tudo aquilo que já foi colocado diante de você. E não é que você não tenha nada, é que você perdeu a capacidade de perceber o valor do que já está aí. E isso é perigoso, muito perigoso, porque quando você não reconhece o valor do que tem, você começa a tomar decisões erradas para tentar compensar um vazio que, na verdade, nem deveria existir. Tem gente que olha para a própria vida e só enxerga o que falta. Falta dinheiro, falta oportunidade, falta reconhecimento, falta apoio, mas nunca para pensar no que já está presente. E eu te pergunto, com toda sinceridade, será que realmente está faltando tudo isso? Ou será que você se acostumou a desvalorizar aquilo que já conquistou? Porque deixa eu te falar uma coisa. O problema nunca foi a falta. O problema sempre foi a percepção. Tem gente com muito, vivendo como se não tivesse nada. E tem gente com pouco, vivendo com gratidão e crescendo todos os dias. Qual é a diferença entre essas pessoas? Não é o que elas têm, é o jeito que elas enxergam. E aqui está o ponto que pode mudar tudo na sua vida. Aquilo que você não valoriza, você perde. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você perde. Porque quando você não reconhece o valor de algo, você não cuida, você não protege, você não desenvolve. E tudo aquilo que não é cuidado, uma hora se vai. Agora pensa comigo. Quantas coisas você já perdeu não porque alguém tirou de você, mas porque você não deu valor enquanto tinha? Quantas oportunidades passaram pela sua vida e você ignorou porque parecia pequeno demais? Quantas pessoas importantes você deixou de lado, achando que sempre estariam ali? Quantas vezes você reclamou tanto da sua realidade que deixou de perceber que ela já era melhor do que você imaginava? Isso não é sobre culpa, isso é sobre consciência. Porque quando você começa a enxergar isso, você começa a mudar. Existe uma história muito forte que ilustra exatamente isso. Um homem estava cansado, com fome, emocionalmente abalado, e naquele momento ele fez uma troca. Uma troca que parecia pequena, mas que carregava um peso enorme. Ele trocou algo valioso, algo que poderia impactar toda a sua vida, por algo imediato, algo momentâneo, algo que resolveria um problema naquele instante, mas que custaria muito caro no futuro. E sabe qual foi o erro dele? Não foi a fome, não foi o cansaço, foi a incapacidade de enxergar o valor do que ele já tinha. Porque quando você está emocionalmente cansado, você começa a tomar decisões baseadas na dor, e não na sabedoria. E aí, qualquer alívio momentâneo parece valer a pena. Só que não vale. Nunca vale trocar algo que pode construir o seu futuro por algo que só resolve o seu agora. E talvez você esteja fazendo isso sem perceber. Talvez você esteja trocando sua paz por aprovação, sua saúde por dinheiro, seus valores por aceitação, sua essência por algo que nem é você. E tudo isso porque, no fundo, você acredita que não tem o suficiente, que precisa de mais, que falta alguma coisa. Mas e se eu te disser que o problema não é o que está faltando, e sim o que você não está enxergando? Tem gente que tem uma família e não valoriza. Tem gente que tem saúde e não cuida. Tem gente que tem tempo e desperdiça. Tem gente que tem talento e não desenvolve. E depois, quando perde, diz: "Eu não sabia que era tão importante." Sabia sim, só não prestou atenção. Porque o valor das coisas não muda. O que muda é a forma como você enxerga. E quando você enxerga errado, você vive errado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se tudo que você tem hoje fosse tirado de você amanhã, o que você sentiria falta? Pense nisso com sinceridade, porque muitas vezes aquilo que você reclama hoje
é exatamente aquilo que você vai implorar para ter de volta no futuro. Isso não é para te assustar, isso é para te despertar, porque a vida não é só sobre conquistar mais, é sobre reconhecer o que já foi conquistado. É sobre parar de viver em constante insatisfação e começar a viver com consciência, porque quem vive insatisfeito nunca tem o suficiente, e quem nunca tem o suficiente nunca vive em paz. E não se engane, isso não tem nada a ver com se acomodar. Não é sobre parar de crescer, é sobre crescer com gratidão e não com ingratidão. É sobre avançar sem desprezar o caminho que você já percorreu, porque quando você aprende a valorizar o pouco, você se torna preparado para receber o muito. Mas quando você despreza o pouco, você prova que não está pronto para nada maior. E aqui está um ponto que muita gente não gosta de ouvir. Você não recebe mais porque ainda não aprendeu a cuidar do que já tem. Pode parecer duro, mas é verdade. Porque se você não organiza a sua vida hoje, por que faria isso amanhã com mais recursos? Se você não cuida das suas relações hoje, por que cuidaria melhor depois? Se você não valoriza o que já tem, por que valorizaria algo novo? O problema não está no tamanho, está na mentalidade. Tem gente que acha que precisa de mais espaço para organizar a vida, mas continua bagunçada mesmo quando tem. Tem gente que acha que precisa de mais dinheiro para ser feliz, mas continua insatisfeita quando ganha mais. Porque a bagunça não está fora, está dentro. E enquanto você não arrumar isso dentro de você, nada do lado de fora vai resolver. Então entenda isso de uma vez por todas. Você não está sem nada, você só não está enxergando. E quando você começa a enxergar, tudo muda. Porque você passa a cuidar melhor, a agradecer mais, a usar melhor o que tem. E isso gera crescimento, isso gera evolução, isso gera transformação. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Quando você valoriza o que tem, você demonstra maturidade. E maturidade abre portas que esforço nenhum abre. Porque não adianta correr atrás de coisas maiores se você ainda não aprendeu a ser fiel no pouco. E fidelidade não é sobre quantidade, é sobre atitude. Você pode ter pouco e ser extremamente fiel. E pode ter muito e não ser nada fiel. E no final das contas, não é o quanto você tem que define sua vida, é o quanto você honra o que recebeu. Então talvez hoje não seja o dia de pedir mais. Talvez seja o dia de olhar ao redor e dizer: eu não tinha percebido o quanto eu já tenho. E isso muda tudo, porque a partir desse momento, você para de viver na falta e começa a viver na consciência. E quem vive na consciência, toma decisões melhores. E quem toma decisões melhores constrói uma vida melhor. Agora me escuta com atenção. Não permita que a sua insatisfação te faça desperdiçar o que você já conquistou. Não permita que a sua comparação te faça desvalorizar a sua história. Não permita que a sua pressa te faça trocar algo importante por algo passageiro. Porque toda troca tem um preço, e muitas vezes o preço é alto demais. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de reclamar mais uma vez, antes de dizer que não tem nada, pare, respire, olhe com mais atenção, porque talvez, só talvez, aquilo que você está procurando já esteja com você, e você só não percebeu ainda. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu vou valorizar o que eu tenho. Eu quero ver quem realmente entendeu. E se você quer mais conteúdos como esse, que abrem a mente e fortalecem o coração, já se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E não esquece, você não está sem nada, você só precisa aprender a enxergar.